Meu black é meu power, é meu poder. Eu sou a leoa, meu cabelo é meu filhote. Ninguém encosta nele se eu não permitir. Meu cabelo é minha coroa. Eu tinha muitos problemas com o cabelo, porque eu achava que ter cabelo liso me deixava mais bonita, mais feminina. Quando criança, eu só lembro de estar com o cabelo preso. Eu não tenho nem foto minha de cabelo solto. Claro, eu alisei o cabelo quando eu era adolescente, criança, porque a mãe levava pro salão, porque é onde todo mundo, né, em volta tinha um cabelo liso e a gente tinha que ter todo mundo igual, tinha que ser todo mundo igual. Aí teve uma época que eu alisei meu cabelo, fiquei só alisando o cabelo, e aí o cabelo caiu, aí acabou minha vida. Minha cabeça começou a pinicar, daí eu tive que tirar. Porque eu acho que ia dar corte químico se eu ficasse mais tempo. No início da faculdade, eu errei na química e fiz aquele corte químico que hoje chamam do Big Shop. Mas para mim foi uma transformação muito natural. Não gostei do meu cabelo assim, tá liso demais para mim. Vamos cortar e começar de novo. A moça que trabalha lá até hoje, ela falou pra eu ter ficado mais, pra eu ter aguentado mais colocando no meu cabelo. Que quando eu era essa idade de 5 a 6 anos, aí eu fui sentar no colo com o Papai Noel. E fui pedir pra ele um presente. Ele falou, qual presente você quer? Eu falei que eu queria um videogame. Ele chegou em mim e falou que eu precisava de um pote de creme pra passar no cabelo duro. Houve uma mudança radical na emissora, surgiu uma nova direção, uma nova gerente de jornalismo, e nesse momento ela trouxe várias exigências. Eu era a única negra, ela pediu para eu alisar o meu cabelo. Ela falou, Gabi, você tem uma imagem muito publicitária e eu queria você com uma imagem um pouco mais séria. E para mim, naquele momento, foi delicado porque eu sabia que se talvez eu não aderisse, eu correria o risco de ser demitida. O cabelo cacheado dividido tem menos volume. O problema é o volume. E o aspecto que as pessoas ligam ao bombril, porque tem cabelo de bombril, né? Na minha infância, meu pai tirava sarro do meu cabelo, meus primos tiravam sarro do meu cabelo. As minhas irmãs sempre tiveram cabelo cacheado. E eu, o cabelo mais crespo. Então, sempre fui alvo. Em cinema, as pessoas reclamarem do tamanho do meu cabelo porque está incomodando de ver o filme. Quer dizer, se é uma pessoa mais alta, não tem problema nenhum, né? Você sabe no ambiente, quando as pessoas estão rindo, estão fazendo chacotinha do seu perfil. Eu acho que uma coisa que funciona muito até hoje, tem alguém rindo, eu sinto que é de mim, eu paro e encaro a pessoa, olho. E querendo ou não, como eu sempre falo, é a nossa armadura, o nosso cabelo é a nossa armadura. E só a gente tem isso, só a gente sabe que a gente passa tendo o cabelo assim. Tem muitas pessoas agora se aceitando e fazendo a transição capilar e falando, não, esse aqui é meu cabelo, respeita meu cabelo. Eu não critico quem alisa o cabelo. Isso não invalida da pessoa se sentir mais ou menos preta, ter mais ou menos consciência. Eu me amo do jeito que eu sou, ok, mas eu me pego nesse conflito também. Com a espessura do meu cabelo, com o meu nariz, com minha boca, nunca tive nenhum problema em pensar sequer em afinar o nariz com maquiagem. Como eu ouvi muito desde quando eu era criança, que meu nariz é muito largo, é muito grande, eu tenho essa paranoia de querer fazer uma rinoplastia. Essa minha amiga falou que não gostava da minha bochecha, meu nariz, alguma coisa assim. Mas aí você precisa se gostar com maquiagem ou sem maquiagem, que você não pode viver a vida inteira maquiada 24 horas, né? É bom quando você se maquia, você fala, nossa, tá mais linda ainda. E quando você tá sem maquiagem, você é linda, igual. Você tem demaquilante perto de você? Tenho. Você confia em mim? Vamos nessa. É pra tirar? Vou voltar pra minha realidade, tá, gente? Ai, gente, mas pra mim isso é muito difícil, sabia? Por quê? Tirar a maquiagem, porque eu sempre ouvi falar, o povo sempre falou que só seria bonita se estivesse arrumada, ou sem maquiagem, sem nada natural, eu não seria tão bonita, não estaria tão bonita igual, sabe? Tanto é que pra mim fazer isso agora tá sendo muito
ver. Tem que aparecer bonitinha, mais arrumadinha, né? Por muito tempo na minha vida eu sempre achei que existia um padrão e que eu tinha que seguir esse padrão. E é isso, né? Eu acho engraçado, sabe, que quando eu faço maquiagem, as pessoas falam que eu fico cara de gringa. Eu falo, gente, eu não quero parecer gringa, eu quero parecer brasileira. E é isso. Pra eles, o povo só acha que preta é bonita se for preta gringa. Agora, preta brasileira é vagabunda, é prostituta, tá fazendo graça, não vai se aparecer. Por isso que eu também tenho esse conflito com as redes sociais, sabe? Que quando a pessoa me vê a semana inteira sem maquiagem na rua e de repente na sexta-feira eu vou lá pra rádio, me arrumo e tiro foto. Ah, quero biscoito. Você tá muito linda. Ai, amigo. Ai, meu Deus. Olha pra você, rapidinho. Você tá vendo a Angel? Tô vendo, amigo. Eu tô me sentindo muito bem, sabe? Por só ser eu, sabe? Por eu passei muita coisa já e foi tudo muito difícil, mas eu acredito que por ser essa mulher forte hoje, eu tô muito bem por ser eu, sabe? Me sinto linda, maravilhosa. Agora, sem maquiagem, eu me sinto tão incrível quanto. Na verdade, eu me sinto até mais leve, porque maquiagem dá uma pesadinha, né? Por mais leve que seja. Amiga, esses traços são os traços que carregou a vida inteira, sabe? Então, acho que não precisa mudar. A gente só precisa se aceitar e se amar do que a gente é mesmo. Porque essa bocona é linda, esse narizão é lindo. Esse tom de pele é lindo. Se a gente não fizer esse exercício de se conhecer mais, esse exercício de estar sem maquiagem, de se aceitar, né? A gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar. Poxa! Toda vez que eu tô maquiada e posto maquiada, elogiam só a maquiada. Tipo, tô sem maquiagem e falam, ai, amiga, que você é bonita. Sempre vai ter alguém melhor do que você, sempre vai ter alguém mais bem sucedido, mais bonito. Porque assim, se você fala que é racismo e não sabe sabe qual é a história, não sabe o que se passou, você não é preta, você não sabe, você é burra. Na internet tem muito isso de, então me explica por que não pode? Por que eu não posso fazer baby hair? Por que eu não posso fazer uma trança? Uma menina que me diz que é minha amiga, né? Eu achei isso muito constrangedor. Perguntou pra mim se meu cabelo, esse daqui, fedia. E eu fiquei muito triste com isso. Porque como que trança fede. Trança é pessoa preguiçosa, é pra porca, que não sabe cuidar. E mal sabe que trança, né? Nossa, empoderamento super. Principalmente quando é dread, porque acha que não lava, que é sujo. Eles não sabem o trabalho que dá pra cuidar de um dread, amor. É cuidado. Então, assim, acha que é sujo, que não lava, como é que lava. Mas lava com shampoo igual você, querida. É assim que a gente fala. No cinismo. E aí, que nem agora essa história que estão falando que a trança mandraca, a trança nagô é uma trança mandraca. Gente, aonde que tiraram isso? Pelo amor de Deus, onde que as brancas inventaram que trança nagô é trança mandraca? Não tem. Aí que aqui fica explicando por que não é trança mandraca, sabe? Que minha amiga, eu surgi com trança, do nada ela queria botar trança, só que ele achou engraçado. Quando ela falou, eu comecei a rir, só que eu ri com respeito. Quem originalizou o baby hair, unhas grandes, foram todas mulheres pretas, africanas, todo. E aí, se a gente fala isso, as brancas falam que a gente tá se apropriando de cabelo liso, se apropriando de olho claro, se a gente usa uma lente pra fazer um vídeo. O povo, tipo assim, aceita mais o que elas falam do que a nossa dor, sabe? Porque sempre tem alguém pra defender eles. Mas a gente sempre tem alguém pra apontar o dedo e não defender. A gente vê tudo isso acontecer todos os dias aqui no Brasil. Aí ninguém se sensibiliza. É isso. Aí cansa. Aí eu vou ficando cansada, vou ficando sem energia, sabe?
a minha energia vai toda pro pé, assim. É por isso que eu não gosto de falar, que eu vou ficando murcha, eu vou ficando fraca, eu me sinto fraca. Por isso que tem muito preto que tá em depressão, se matando, porque isso vai minando a gente todos os dias. Quando eu fiz meu primeiro teste de vídeo na faculdade, em 2005, eu lembro que eu falei que eu gostaria muito de trabalhar na TV, que faltavam negros na TV, e eu tinha, naquela época, era Glória Maria, Zileide, quem mais? Agora tem aumentado um pouco mais, porque quando vem da agência, vem aquela que a gente sabe, né? Vem a cota. 3, são 4 pessoas, tem que ter um preto. As pessoas não entenderam ainda. Eu não sei como é que isso funciona na cabeça dos empresários, das pessoas. Que preto consome, que preto vende. Se eu tivesse 5 anos e uma Barbie com cabelo crespo, eu não ia estar alisando meu cabelo pensando que eu ia ter o cabelo com franjinha. É por causa que eu sempre tinha alguém na TV que tinha cabelo liso, aí no comercial também tinha alguém com cabelo liso. Aí eu sempre senti uma vontade de ter aquele cabelo. Acho que muda completamente a forma como a criança se enxerga e se aceita, né? Ai, amiga, eu sou muito bonita, tenho certeza disso. Pode falar que não, mas eu não acredito. Eu fico toda hora no espelho e fico toda hora, olha, meu cabelo tá lindo, principalmente quando ele tá solto. Não gosto dele preso, não. Mas aí eu vou inventando moda, faço coque, faço vários penteados. Uso turbante e tá sempre lindo de qualquer forma. Todo mundo fala, ai, Gabi, você não é a mesma, né? Quando não tá com seu black. Eu adoro meu cabelo solto. Eu vou tirar as tranças, já vou deixar menos de um mês, já vou botar de novo. O que você acha que seria diferente na sua vida agora se você fosse uma pessoa branca? Seria mais amada, não teria tantas pessoas me olhando diferente como me olham, sabe? Me olhariam de outra forma. Teria outros que seria muito privilegiada, tenho certeza disso. Ah, eu não queria ser branca, não. Desculpa. Talvez eu ainda estivesse em alguns empregos que eu passei. Com certeza. Muitos testes onde eu levei não e eu tenho certeza absoluta que eu mandei bem, eu estaria trabalhando. Não queria nem para não sofrer racismo, para poder ganhar mais dinheiro, para ter mais passabilidade. Eu nunca pensei em ser branca. Apesar de alguns pesares, eu nunca pensei na minha vida. Ah, eu queria tanto ser branca, eu não ia passar por isso. Nunca pensei. Deus me livre, não, senhor. Não é isso que eu quero dizer. Por isso que eu queria passar um dia no corpo de uma pessoa branca para saber o que passa na cabeça dela. Uma pessoa, sei lá, racista, né? Se eu falar psicopata é porque para mim é a mesma coisa. Porque uma coisa é você se dizer antirracista. Aí você pergunta, o que é que você faz contra o racismo? Porque se dizer antirracista é muito fácil. É só você falar. Quem tem boca diz o que quer. Agora precisa saber o que essas pessoas estão fazendo para mudar a situação. Aí são coisas completamente diferentes. Se eu ver alguma situação de racismo e puder ajudar, ajude, gente. Porque eu passei muita situação sozinha e eu não tinha outra pessoa por perto. Para os pretos, irmãos, apenas cresçam. Acreditem que você pode. Estude. Busque alcançar sempre o mais alto lugar do pódio. Não acredite em nada que vão falar de você. Você que tem que falar se você é lindo. Você que tem que ter a sua opinião. Os outros não vão ter direito nenhum de falar de você. Para mim, o mundo ideal seria um mundo onde eu sou respeitada, onde eu consigo entrar num lugar e as pessoas me olharem do jeito que eu sou, tipo, me olhar como eu me olho. Eu quero viver na paz, eu quero viver minha vida, conseguir realizar os meus sonhos. Bora ser forte e resistir, conquistar o nosso espaço sempre. É isso, ninguém pode nos parar. Gente, meu nome é Angel Rocha da Silva, é Angel mesmo. Eu tenho 23 anos. Eu sou a Giovana, eu tenho 10 anos. Eu sou Vládia Góes, tenho 45 anos e acreditem, essa é a melhor fase da minha vida. Eu sou a Gabi Góes, sou jornalista, tenho 37 anos. Eu trabalho com internet e eu costuro, faço cabelo, faço maquiagem, sou maquiadora. Eu sou produtora de moda, sou figurinista, tenho uma empresa com uma sócia, a Flávia Botelho, e hoje estou digital influencer, criadora de conteúdo, enfim. Eu sou um monte de coisas, mas um talento, eu acho que eu tenho 2, assim.
que é me maquiar e dançar. Sou uma pessoa muito extrovertida, sou muito alegre, gosto de me divertir no trabalho, gosto de levar a vida de uma forma leve. Adoro ficar em casa, curtir minha casa, adoro tomar um bom vinho, adoro tomar um espumante, meus drinks, adoro tomar um drink. Não, e realmente, tô olhando aqui no coisa, eu tô assim, muito enjoada, uma coisa assim, tô vomitando. Eu sou linda, sim. Meu black é meu power, é meu poder, é minha identidade, é a minha cara. É como se fosse meu coração. Sem ele, eu não tenho nada. Meu cabelo é minha coroa. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Eu espero de coração influenciar de uma forma positiva vocês, meninas lindas, negras. Você não é. Ei, você está assistindo. Você é lindo. Ou linda também, tá? E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser. E aí agora eu aprendi, minha filha, que você bota pra baixo, bota o secador, ó, tá ótima, tá pronta pra sair. Pronta pra dar uma entrevista. Torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Vai ter que respeitar essa pelezinha aqui, hein?